Hoje eu quero falar, eu sei que hoje é dia das mães, I know today is Mother's Day. por isso que eu vim de rosa. That's why I'm in pink. I'm not. He is. Mas o que eu quero falar hoje não é bem relacionado às mães. But we're going to go off topic a little bit. It's not, what I want to talk about is not related to mothers specifically. Mas é relacionado à nossa vida como cristão. But it's connected to our Christian life, our life as Christians. Hein? É incrível, mas nós temos visto hoje muitos cristãos que caem em pecado. It's incredible, but we see nowadays many Christians that fall into sin, Principalmente líderes. especially leaders. E às vezes eu pergunto o porquê disso. And sometimes I ask myself, why does this happen? Com certeza alguém vai responder: nós temos a natureza pecaminosa. And surely somebody's going to bring forth the answer that we have a sinful nature. E às vezes nós respondemos tão automaticamente que não percebemos a verdadeira razão disso. And sometimes we answer that so automatically that we don't realize the reason for that. Então, qual será a razão de tantas quedas que nós vemos hoje? So, what's the reason for so many people falling into sin nowadays? Eu procurei uma palavra em português, mas ela não é muito adequada. I searched for a word in Portuguese, but the word in Portuguese is not really adequate. Em inglês é compromised. In English, it's compromised. Negociar. So, it's sort of like bargaining. Yeah. Yeah. Okay. Negociação dos princípios bíblicos. A bargaining of biblical principles. Nós vivemos numa sociedade hoje onde tudo é negociado. And society today, we live in this society that everything is negotiable. Em todas as áreas da nossa vida. And in all areas of our lives. Princípios são negociados. And principles are bargained with. Usa compromised. Aprendemos desde criança, nós aprendemos essa arte de negociação. And since we are children, we learn to compromise. E muitas vezes nós, pais, somos os culpados disso. And most of the times, fathers and mothers, parents, are to blame for that. Nós ensinamos essa arte aos nossos filhos. And we teach them to do it. Em que sentido eu digo isso? And in what sense do I say this? Se você levar o lixo para fora, eu te dou isso. If you take the trash out, I'll give you this. Se você parar de chorar, eu te levo no Chuck E. Cheese. If you stop crying, I'll take you to Chuck E. Cheese's. Se você ficar sentadinho aqui no culto, eu te dou um pirulito. If you sit down and behave during service, I'll give you a lollipop. Eu sou do tempo em que nós não tínhamos escolha. I'm from a time where kids didn't have a choice. Eu tinha que ficar sentado do lado da minha mãe, I had to stay seated beside my mother, prestando atenção ao culto. paying attention to the service. E se não prestasse, se começasse a fazer alguma bagunça, And if I misbehaved somehow, um beliscão. she would, like, E quando chegasse em casa, and when I got home, seria pior. it would be a lot worse. Princípios morais são violados sem qualquer objeção hoje em dia. And moral principles are violated nowadays without objection, Sem qualquer sentimento de culpa. without any feeling of remorse. Se algo vai nos trazer um benefício, If something is going to give us some benefit, nós simplesmente passamos por cima de alguns princípios. we simply walk over some principles. Políticos que em campanha se mostram tão honestos, Politicians sometimes during the campaign show themselves to be so honest. quando eles estão em office, eles se vendem por qualquer coisa. And when they're in office, they sell themselves for anything, Simplesmente para se manterem no poder. just so they can
keep themselves in power. Empregadores que negam direitos dos empregados apenas para ter um pouco mais de lucro. And some employers, they will deny rights of the employees just so they can have a little more profit. Da mesma maneira, nós vemos empregados burlando o sistema. And sometimes we see employees that will work the system, Querendo receber parte em cash só para não pagar mais imposto. and they get paid partly in cash just so they won't pay more taxes. Então, se existe algum ganho, mesmo que seja imediato, So if there's any benefit, even if it's just immediate, nós negociamos princípios estabelecidos pela sociedade, por nossos pais e por Deus. we sometimes compromise principles of society, of family, and of our God. Mas é claro que existem pessoas que não se corrompem. But of course, there are some people that do not let themselves be corrupted. E nós, cristãos, precisamos ser essas And pessoas. us Christians have to be these people. Nós precisamos ter o caráter de Cristo. We need to have the character of Christ. Nós precisamos ter uma vida inegociável. We need to have an uncompromised life. Quando se diz respeito aos princípios bíblicos, aos princípios morais, aos princípios estabelecidos pela sociedade. Especially if we're talking about biblical principles, about moral principles, and about principles of life. E eu digo isso até porque hoje nós vemos isso nas nossas igrejas. And I say that because we are faced with this in church. A Bíblia tem sido relativizada, The Bible has been relativized, pecado se tornou relativo, and sin has become relative. e depende do seu ponto de vista. Para mim, alguém pode dizer, para mim não é pecado. And it's always a conversation about your point of view. People say, for me, that's not a sin. Jesus já não é o único caminho, Jesus is not the only way anymore. todos os caminhos levam a Deus. After all the roads lead to God. Isso é o que o mundo fala. That's what the world tells us. E que está invadindo as nossas igrejas. And that same conversation is coming into church. Inferno? Isso não existe. Hell, that doesn't exist. Será que Deus vai mandar uma pessoa para o inferno apenas por causa de 2 versículos Do you na really Bíblia? think that God is going to send somebody to hell because of 2 Bible verses? Existem líderes religiosos, There are some religious leaders, evangélicos, evangelical leaders, que querem reescrever a Bíblia, that want to rewrite the Bible, negociando a palavra. compromising the Word of God. Se não roubarás, não bate com aquilo que eu penso, If thou shalt not steal does not sync with what I think, simplesmente ignoramos. we just ignore that part. Se cometer adultério, não bate com aquilo que eu penso, If not being adulterous does not sync with what I think, simplesmente ignoramos. let's ignore that part too. Infelizmente, isso é o que está acontecendo nas nossas igrejas hoje. And unfortunately, this is happening in our churches nowadays. Mas a própria palavra, ela já previa isso. But the word itself has already predicted that this would happen. Segundo Timóteo, capítulo 4, verso 3, diz o seguinte: In 2 Timothy 4:3, it says, Pois virá o tempo em que não suportarão a sã doutrina. Ao contrário, sentindo coceira nos ouvidos, juntarão mestres para si mesmos, segundo os seus próprios desejos. For the time will come when they will not endure sound doctrine, but according to their own desires, because they have itching ears, they will heap up for themselves teachers. E nós precisamos entender que quando nós negociamos a palavra, existem consequências. We need to understand that when we compromise the word of God, there are consequences. E eu quero citar, tem várias, mas eu quero citar uma, que para mim é primordial. There are many consequences, but I want to cite just one, which is the biggest one of all. Malaquias, capítulo 1, versos 8 a 10, diz o seguinte:
Na hora de trazerem animais cegos para sacrificar, vocês não veem mal algum. Na hora de trazerem animais aleijados e doentes como oferta, também não veem mal algum. Tentem oferecê-los de presente ao governador. Será que ele se agradará de vocês? Será que os atenderá? Pergunta o Senhor dos Exércitos. E agora, sacerdotes, tentem apaziguar Deus para que tenha compaixão de nós. Será que com esse tipo de oferta ele os atenderá? Pergunta o Senhor dos Exércitos. Ah, se um de vocês fechasse as portas do templo, assim ao menos não acenderiam o fogo do meu altar inutilmente. Não tenho prazer em vocês, diz o Senhor dos Exércitos, e não aceitarei as suas ofertas. As I said, there are consequences. And in Malachi 1:8-10 says, and when you offer the blind as sacrifice, is it not evil? And when you offer the lame and sick, is it not evil? Offer it then to your governor. Would he be pleased with you? Would he accept you favorably, says the Lord of hosts. But now entreat God's favor, that he may be gracious to us. While this is being done by your hands, will he accept you favorably, says the Lord of hosts. Who is there even among you who would shut the doors so that you would not kindle fire on my altar in vain? I have no pleasure in you, says the Lord of hosts, nor will I accept any offering from your hands. O que o profeta quer dizer? Existia uma ordem direta de como deveria ser o sacrifício. So the prophet is saying that there was a specific order in which sacrifice had to be made. Como o animal teria que ser. And especially how that animal to be sacrificed Sem had to mancha nenhuma. be without any stain, Sem defeito algum. without any defect. E na época do profeta Malaquias, isso não estava acontecendo. And in the time of the prophet Malachi, that was not happening. As pessoas estavam trazendo animais defeituosos para o sacrifício, People were bringing animals that were not perfect to sacrifice, negociando a ordem direta de Deus. compromising the direct orders from God. Quando nós negociamos a palavra de Deus When we negotiate or bargain, when we compromise the word of God, e vimos segunda, sexta, domingo, and we come from Monday, Tuesday, Friday, Sunday, levantamos as nossas mãos, we raise our hands, cantamos, we sing, choramos, we cry, babamos o carpete. okay, we drool all over the carpet. O que Deus está dizendo é: eu não aceito a sua oferta. And what God is saying that is, I will not accept your offer. Eu não aceito a sua adoração. I do not accept your worship. Porque não adianta virmos aqui Because there's no worth in coming here fingir que estamos adorando and pretend that we are praising quando nós negociamos a palavra. when we're actually compromising the Quando word. lá fora nós somos totalmente diferentes do que somos aqui. When outside, out there, we're totally different than what we are in here. Então, negociar a palavra So, compromising the word of God afeta a sua adoração a Deus. affects your worship, Afeta a directly, minha adoração a Deus. my worship to God. Estão calados. Well, you're all very silent. Mas eu quero falar nessa manhã que é possível viver uma vida inegociável. But I want to tell you this morning that it is possible to live an uncompromised life. Daniel, no capítulo 1, Daniel, in the first chapter, do versículo de 1 a 9, nós vamos ler verses 1 through 9, we're going to read. e nós vamos falar sobre a vida de Daniel. And we're going to talk about Daniel's life. Eu vou ler um versículo, Nathan lê o outro. I will read one verse, and he will read another one. Para não ficar tão longo. So it won't be so long, so extensive. No ano terceiro do reinado de Jeoaquim, rei de Judá, veio Nabucodonosor, rei da Babilônia, a Jerusalém e a sitiou. In the third year of the reign of Jehoiakim, king of Judah, Nebuchadnezzar, king of Babylon, came to Jerusalem and besieged it.
O Senhor lhe entregou nas mãos a Jeoaquim, rei de Judá, e alguns dos utensílios da casa de Deus. A estes levou-os para a terra de Sinar, para a casa do seu Deus, e os pôs na casa do tesouro do seu Deus. And the Lord gave Jehoiakim, king of Judah, into his hand, with some of the articles of the house of God, which he carried into the land of Shinar, into the house of his own God. And he brought the articles into the treasure house of his God. Disse o rei a Aspenaz, chefe dos seus eunucos, que trouxesse alguns dos filhos de Israel, tanto da linhagem real como dos nobres. Then the king instructed Aspenaz, the master of his eunuchs, to bring some of the children of Israel and some of the king's descendants. Jovens sem nenhum defeito, de boa aparência, instruídos em toda a sabedoria, doutos em ciência, versados no conhecimento, que fossem competentes para assistirem no palácio do rei e lhes ensinasse a cultura e a língua dos caldeus. Young men whom there was no blemish, but good looking, gifted in all wisdom, possessing knowledge and quick to understand, who had ability to serve in the king's palace, and whom they might teach the language and literature of the Chaldeans. Determinou-lhes o rei a ração diária das finas iguarias da mesa do rei, da mesa real, e do vinho que ele bebia, e que assim fossem mantidos por 3 anos, ao cabo dos quais assistiriam diante do rei. And the king appointed them for a daily provision of the king's delicacies, and of the wine which he drank, and of 3 years of training for them, so that at the end of that time they might serve before the king. Entre eles se achavam dos filhos de Judá, Daniel, Ananias, Misael e Azarias. Now, from among those of the sons of Judah were Daniel, Hananiah, Mishael, and Azariah. O chefe dos eunucos lhes pôs outros nomes, a saber, a Daniel, o de Beltesazar, a Ananias, o de Sadraque, a Misael, de Mesaque, e Azarias, de Abednego. To them, the chief of the eunuchs gave names. He gave Daniel the name Belteshazzar, to Hananiah, Shadrach, to Mishael, Meshach, and to Azariah, Abednego. Resolveu Daniel firmemente não contaminar-se com as finas iguarias do rei, nem com o vinho que ele bebia. Então pediu ao chefe dos eunucos que lhe permitisse não contaminar-se. But Daniel purposed in his heart that he would not defile himself with a portion of the king's delicacies, nor with the wine which he drank. Therefore he requested of the chief of the eunuchs that he might not defile himself. Ora, Deus concedeu a Daniel misericórdia e compreensão da parte do chefe dos eunucos. Now God had brought Daniel into the favor and goodwill of the chief of the eunuchs. Amém. Amen. Irmãos, nós vivemos numa sociedade hoje muito semelhante à Babilônia da época de Nabucodonosor. And today's society is very similar to Babylonia under Nebuchadnezzar's reign. A estratégia que Nabucodonosor usava quando ele conquistava uma nação, In the strategy that Nebuchadnezzar used when he conquered the nation, ele trazia jovens para serem educados na Babilônia. and he would bring over youth, young men, to be educated in Babylon, E principalmente os nobres e da família real, and especially the noble ones from the royal family, com a intenção de que aqueles jovens eles seriam educados totalmente na Babilônia, and he had the intention to educate those young men solely in Babylon. com a intenção de que eles esquecessem a sua cultura, And the purpose was so they would forget their culture. esquecessem a sua identidade. They would forget their identity. E isso, irmãos, é o que está acontecendo hoje. And that, my brothers, is exactly what's happening today. E isso é o que eu quero fazer um paralelo entre Babilônia de Nabucodonosor And today I want to make a comparison. I want to compare Babylon from Nebuchadnezzar e a nossa vida hoje. and our lives today. O mundo hoje, ele tenta acabar
com a nossa identidade, com a nossa cultura cristã. And today's world is trying to destroy our culture and A nossa identidade. our Christian identity. Nós somos filhos do Rei dos Reis. We are children of the King of Kings. E a estratégia do mundo é pegar esses filhos do Rei dos Reis And the strategy of the world as a system is to take the sons of the King of Kings e transformá-los em cidadãos do mundo. and transform them into citizens of this system, of the world. E com isso o mundo usa 3 estratégias: And the world uses 3 strategies: identidade, identity, cultura culture, e estilo de vida. and lifestyle. Amém? Amen? Os irmãos sabem que em todo o tempo o nome judeu tinha um significado. And we know that through time, a Jewish name has deep meaning. Todo o nome. Every name. E existiam alguns que eram relacionados diretamente ao nome de Deus. And some names were directly connected to the name of God. Meu nome, por exemplo, é um nome hebraico, My name, for example, is a Hebrew name, que quer dizer Deus é a minha força. which means God is my strength. E os nomes de Daniel e os 4 amigos também tinham nomes ligados diretamente a Deus. And the names of Daniel and his 4 friends were also names that were connected directly to God. Daniel quer dizer Deus é o meu juiz. Daniel means God is my judge. Ananias quer dizer Deus é piedoso. Ananias means God is merciful. Misael quer dizer quem é igual a Deus. Mishael means who is like God. E Azarias quer dizer Deus é ajuda. And Azariah means God is help. E nós vemos na história que o chefe dos eunucos trocou os nomes deles. And we can see in the story that the chief of the eunuchs changed their names. Daniel passou a se chamar Beltesazar. Daniel moved over to Belshazzar. Sadraque, Ananias, Sadraque. Ananias passed over to Shadrach. Misael, a Mesaque. Mishael to Meshach. E Azarias, a Abednego. And Azariah to Abednego. E esses nomes que eles receberam And these names that they received têm relação direta com os deuses babilônicos. are also connected to the Babylonian gods. O que Nabucodonosor queria fazer What Nebuchadnezzar intended era tirar toda a identidade em Deus e colocar a identidade deles em seus deuses. was to rip out from them God's identity and put in his God's identity. Porque Beltesazar quer dizer Baal proteja. Because Belteshazzar means, may Baal protect me. Sadraque quer dizer inspirado por Acu. Acu era um dos deuses da Babilônia. Shadrach means inspired by Aku. And Aku was one of the gods of Babylon. Mesaque quer dizer pertencente a Acu. And Meshach means belonging to Aku. E Abednego quer dizer servo do Nego. And Abednego means a servant of Nego. Nego era um deus que era filho de Baal. And Nego was a son of Baal. Irmãos, eu sou da época em que o nome cristão era sinônimo de respeito. I'm from a time back when the Christian names were a synonym of respect. Era sinônimo de uma pessoa honesta, It was a synonym of an honest person, de uma pessoa íntegra, of a person that was com integrity. that had integrity. Yes, thank you. Mas hoje o mundo ele tenta distorcer a nossa identidade cristã. But the world today tries to distort our Christian identity. Ele tenta conectar a palavra cristão a haters.
tries to connect the word Christian to hater. Aquele que não ama as pessoas como elas são. Christians being the ones that do not love people as they are. Pessoas que julgam as outras. People that point the finger and judge others. Isso é que o mundo tenta fazer com nós cristãos hoje. And that's what the world tries to do with us as Christians today. Mas eu quero te dizer uma coisa. But I want to tell you something. Não importa o que o mundo acha de você como cristão. It does not matter what the world thinks of you as a Christian. Nós somos filhos de Deus. We are children of God. E nós precisamos And we need entender quem nós somos em to Jesus. understand who we are in Jesus. Nós precisamos entender que quem Jesus é em nós. And we need to also understand who he is E in nós, us. e nós precisamos entender que nós somos tão preciosos And we need to understand that we are so precious que Jesus deixou a sua glória, that Jesus gave up his glory, se tornou igual a mim e a você, became like me and you, sofreu, suffered, morreu, died, para que eu e você so that you and me, pudéssemos ter acesso ao Pai, so that we could have access to the Father, pudéssemos ter vida eterna. so we would have eternal life. Então não importa o que o mundo vai achar de você como cristão, So it does not matter how the world views you as a Christian. saiba que você é precioso, Just know that you are precious, que você é filho do Rei dos Reis. that you are a child of the King of Kings. Amém? Amen? Amém. Amen. Amen. Uma outra estratégia que o mundo usa é a cultura. A second strategy that the world uses is culture. Daniel e seus amigos foram educados em toda a ciência da Babilônia. And Daniel and his friends were educated, were taught in all the sciences of Babylon. E naquela época, a Babilônia era especialista em vários assuntos. And in that world back then, Babylon was a specialist in many subjects. Em linguísticas, In linguistics, arquitetura, architecture, astronomia, astronomy, matemática, mathematics, magia. magic. E eles, na Babilônia, eles não iriam receber nenhum ensinamento a respeito do Deus deles. But in Babylon, they would not receive any teachings about their own God. E o que nós vemos, e qual o intuito disso? O intuito deles era que eles absorvessem totalmente a cultura babilônica, And the intention of that was that they would absorb completely and fully the Babylonical culture. que eles não iriam lembrar da cultura judaica. In that way, they would forget their Jewish culture. E nós sabemos que a cultura judaica é uma cultura forte, And we know that Jewish culture is a strong culture. que desde quando, acho que quando a criança já começa a falar, And since when the little child starts speaking, eles começam a ser educados na lei de Moisés. they are already initiated in the laws of Moses. Mas na Babilônia eles não teriam acesso But a in isso. Babylon, they would not have that. O que é que tem acontecido hoje em dia nas nossas escolas? And just think what has happened nowadays in our schools. O objetivo principal das escolas hoje não é educar os nossos filhos em matemática, em ciências, And the main purpose of the schools nowadays is not to educate our children in math or science, mas doutriná-las na cultura deles, but to do mundo, indoctrinate them in their own culture, na cultura do mundo. in the worldly culture. Infelizmente, é o que nós vemos nas nossas escolas hoje. And unfortunately, that's a reality in schools today. Primeiro, o nome de Jesus foi tirado das escolas. First, the name of Jesus has been removed from schools. Oração foi tirada das escolas. Prayer has been removed from schools. A Bíblia foi tirada das escolas. The Bible also has been removed from schools. Mas foi incutido
livros que não têm nada a ver but there's been inserted books that have nothing to do com educação, with education, ideologia de gênero. gender ideology. Irmãos, nós vemos hoje livros para crianças de 4 a 8 anos, Today we see books for children from 4 to 8 years old ensinando sexo, teaching about sex, ensinando que uma criança ela não nasce homem, boy or girl, teaching that a child is not born menino ou menina. mas quando ela crescer, ela escolhe o que ela quer But ser. when they grow up, they can choose whatever they want to be. A intenção do mundo é tirar a nossa cultura, a cultura cristã, a cultura de Deus, And the world intends to remove our culture, our Christian culture, the culture from God, para colocar a cultura do mundo. to, in its place, put the worldly culture. E qual o melhor lugar para fazer isso? And what's the best place to do that? Na escola. In school. Porque desde criança ela vai aprender. Because since childhood, they're going to learn. Os irmãos sabem que eu sou um grande advogado da escola cristã. You all know that I'm a very strong advocate for Christian schools. Minhas filhas estudaram em escola cristã até a 8ª série. My daughters, they went to a Christian school up to 8th grade. Não foi fácil, It was not easy, financeiramente falando, financially speaking, mas todo esforço valeu. but all the hard work was worth it. Elas não receberam até a 8ª série nada da cultura do mundo. And up to the 8th grade, they did not receive any of worldly culture. Nada. Nothing, Mas a cultura bíblica. but only Bible culture. Pense nisso. Think about that. A terceira estratégia que o mundo usa And the third strategy that the world uses é o estilo de vida. is lifestyle. A palavra diz que o rei ele determinou a ração diária e o vinho para os jovens beberem. And scripture tells us that the king determined a daily ration of food and drink for the youth to consume. E esse é o ponto principal quando Daniel disse: basta. And this is the main point when Daniel said enough. Daniel ele recebeu o nome de Beltesazar, Daniel received a different name, Belshazzar, mesmo tendo recebido esse nome, ele nunca se referiu a ele como Beltesazar. and even though he was named Belshazzar, he never referred to himself by that name. Na cultura judaica não existia nenhum problema de você aprender, ter conhecimento de outras nações. In Jewish culture, there was no problem in you having knowledge of other cultures and other nations. Não tinha problema nenhum de você receber um outro nome, There was no problem if you got a different name, if you were named something different. até porque Hadassah era o nome de Esther. We can see that Hadassah is Esther's name. Então não existia problema nenhum. So there was no problem. Mas existia um grande problema na dieta do judeu. But there was a big problem in the Jewish people's diet. O judeu, ele não poderia comer certas coisas. And a Jew, he could not eat certain things. Não poderia beber certas coisas. And he could not drink certain things. E aí foi quando Daniel passou a linha. And that's when Daniel Draw the line. Yeah, Draw the he line. drew the line. He drew Yeah, the line, drew yes. the line. Ele disse, aqui não. From this point, no. Ok, eu posso receber, aceitar o nome que você me deu. All right, I'll take the name you gave me. Eu vou aprender tudo que a Babilônia tem para me ensinar. All right, I'll learn everything that Babylon has to teach me. Mas o estilo de vida de vocês, But não. your lifestyle, Irmãos, o que é que o mundo tem tentado hoje? brothers, what is the world trying to do nowadays? Mudar o nosso estilo de vida para que nós adquiramos
o estilo de vida do mundo. And the world is trying to change our lifestyle and make us acquire worldly lifestyle. Infelizmente, And unfortunately, muitos de nós cristãos temos assumido esse estilo de vida. many of us Christians, unfortunately, have assumed and taken on this lifestyle. Vida, às vezes uma vida que vai totalmente de encontro aos princípios bíblicos. And sometimes lifestyle and life choices that go directly against biblical principles E é diretamente and is directly contra os princípios bíblicos. against biblical principles. Irmãos, nós precisamos traçar uma linha na nossa vida. Brothers and sisters, we need to draw the line in our lives. Nós precisamos nos comprometer com a palavra. We need to have a commitment to the Word of God. Eu sei que é difícil viver uma vida inegociável. And I know that it's difficult, it's tough to lead an innegotiable life, an uncompromised life. E eu quero terminar com uma história que eu vi essa semana. And I want to close this moment with a story that I saw this week. Eu queria que o Ministério de Louvor já estivesse aqui. I would like the worship team to come up. Minha esposa, essa semana, ela me mandou um reel. This week, my wife sent me a reels. Nem eu sabia, ela não sabia o que é que eu iria ministrar hoje. She didn't know what I was going to preach today. Mas esse reel que conta a história, que tem tudo a ver com a nossa mensagem hoje. But this reels, it tells a story that has everything to do with what we just talked about. Um pastor, ele estava pregando e ele deu um testemunho. A pastor was preaching, and he also gave a testimony. Estava na época de Natal It was Christmas time, e a filha dele de 10 anos, and his 10-year-old daughter, ela chegou para ele e disse: "Pai, não é justo. she came up to him and she said, "Dad, it's not fair." Os meninos, se referindo aos irmãos dela, She said, "The boys," referring to her brothers, eles todos trabalham, eles têm dinheiro para comprar presente para você. they all work and they all have money to buy you a present. Mas eu não tenho dinheiro nenhum, But eu I não don't trabalho. have any money because I don't work. Como é que eu vou te dar um presente?" How am I going to give you a present? E o pastor pegou, tirou dinheiro da carteira, And the pastor pulled out money from his wallet, deu a ela gave it to her, e disse a ela: "Compre para mim uma flashlight, uma lanterna preta." and he told her, "Buy me a black flashlight." Ok. Chegou o dia de Natal, hora de abrir os presentes. So, came Christmas time, time to open the presents. O pastor abriu o presente que ela deu The pastor opened up the present that she gave him, e tá lá a lanterna preta. and there it is, the black E ele flashlight. disse: "Oh, minha filha, obrigado, era isso mesmo que eu queria." And he says, "Oh, my daughter, thank you so much. This is exactly what I wanted." E ela disse: "Eu sabia, pai." And she says, I knew it, Daddy. I knew it. O que é que eu quero dizer com isso? And what do I mean by all of this? Nós não temos poder para viver uma vida inegociável. We don't have the power to lead an uncompromised life. Mas o que Deus quer fazer, But what God really wants to do, Ele tem o poder. E Ele quer nos dar esse poder He has the power, and He wants to give us para fazer exatamente o que Ele quer. so that we are able to do exactly what He Em wants us to nós, do. nós não temos esse poder. By ourselves, we don't have this power. Nós somos como aquela menina de 10 anos We're like that 10-year-old girl que não tem poder nenhum para agradar o pai. that absolutely was not able to please her father. Mas Ele, na sua imensa misericórdia, But He, in
His immense mercy, no seu grande amor, in His great love, Ele nos dá o poder He gives us, para realizar exatamente o que Ele quer. He makes us able to realize exactly what He wants. Amém? Então é possível. So, it is possible. É possível viver uma vida sem compromissos. It's possible to lead an uncompromised life. Inegociável. Uncompromised. Irmãos, nós precisamos, em inglês é stand up. Brothers, we need, in Portuguese it is to levantar. Stand up for what we believe. Levantar e nos firmarmos naquilo que acreditamos. Stand up for what you believe. Se firme e acredite e fique de pé naquilo que você acredita. Stand up for the Bible. Fique firme na palavra de Deus. Stand up for a life Defenda uncompromised. uma vida totalmente inegociável. Amém?